Olá, esse é um trabalho sobre cadeia de Markov e Mixing Time, que foi produzido durante a disciplina Avaliação de Desempenho em 2021, ministrada pelo professor Daniel Sadock. Ele será apresentado por Felipe Menescal e por mim, Matheus Santos. Em várias situações, é comum olharmos para comportamentos do sistema a longo prazo. Desta forma, é possível fazer previsões assertivas caso ele apresente algum tipo de convergência. Em alguns tipos de cadeia de Markov, a convergência é especialmente importante, pois podemos encontrar uma distribuição de probabilidades para cada estado, que em um tempo muito grande não muda, independente do estado inicial que escolhermos. Analisaremos agora o problema apresentado no capítulo 2, seção 2.4 do livro Introduction to Stochastic Process with R, do autor Robert Dobrot. O Índice Meteorológico de Incêndios Florestais Canadenses é amplamente utilizado para estimar riscos de incêndios florestais. O Ministério de Recursos Naturais de Ontário utiliza esse índice para classificar o risco diário de incêndio como sendo nulo, baixo, moderado, alto ou extremo. Dados diários de risco de incêndio foram coletados por 26 anos, em mais de 15 estações meteorológicas em toda a província de Ontário. Com essa coleta, foi montada uma cadeia de Markov de 5 estados que representa as possíveis classificações de risco diário, em que modela as mudanças diárias no índice. Essa tabela representa a matriz de transição P. Com essa matriz de transição, podemos explorar um pouco mais o problema. Utilizando o programa Prism, podemos calcular facilmente a evolução desse sistema. Este é o código-fonte que permite fazer a simulação. Criamos uma propriedade que nos permite calcular a probabilidade de transição de estados, dado um número qualquer de passos. O resultado da simulação, de apenas um passo, pode ser visualizado na tabela a seguir. Vemos que, por exemplo, dado que o risco é nulo, a probabilidade de que no próximo dia o risco seja extremo é de 2,6%. O gráfico a seguir ilustra melhor as probabilidades de transição de estados. Podemos expandir a simulação para N passos. Os gráficos a seguir mostram simulações feitas para 3, 10, 17 e 50 passos. Repare em um fato interessante. Os valores para n igual a 17 são os mesmos que para n igual a 50, ou seja, houve convergência. Esse comportamento é chamado de distribuição estacionária do sistema. É importante frisar que o sistema estabilizou após cerca de 17 passos, com uma distribuição de probabilidades sendo 26,4% para o risco nulo, 18,1% para o risco baixo e assim por diante. Isso significa que, independente do risco hoje, teremos uma probabilidade de risco de incêndio estável após 17 dias. A questão do problema é: como descobrir o valor de n? Veremos como fazer isso utilizando o Mixing Time. O Mixing Time, ou tempo de mistura, é utilizado para determinar o número de passos mínimo até estarmos próximos da distribuição estacionária de uma cadeia de Markov. A distribuição estacionária de uma cadeia de Markov tem esse nome, pois, se iniciarmos nosso sistema a partir da distribuição estacionária, ficaremos nela depois de n passos. Se uma cadeia tiver uma distribuição limite, também chamada de distribuição a longo prazo, quando elevarmos a matriz de transição P a uma potência grande, esta distribuição limite encontrada será a própria distribuição estacionária representada pela letra π. Uma observação é que cadeias de Markov irredutíveis e aperiódicas, também chamadas de ergóticas, possuem uma distribuição estacionária π única. O Mixing Time é definido para esses tipos de cadeia, pois cadeias ergóticas sempre vão convergir para π. Há uma forma de relacionar o tempo de mistura de uma cadeia de Markov ergótica com os autovalores da matriz de transição associada a esta cadeia. Em particular, o segundo maior autovalor da matriz de transição P pode ser usado para encontrar um limite superior do tempo de mistura. Logo, temos que o tempo de mistura é dado pela fórmula em destaque, onde 1 menos lambda2 é chamado de buraco espectral. π mínimo é dado pelo menor elemento da distribuição estacionária π da cadeia de Markov. E por último, epsilon, que é um valor arbitrário tipicamente menor que 0,25. Mas por que utilizamos o segundo maior autovalor da matriz de transição relacionada à cadeia ergótica para encontrar o Mixing Time?
A seguir, vamos demonstrar o motivo desta relação. Como o mixing time é definido para cadeias de Markov ergóticas, a matriz de transição P será uma matriz regular, ou seja, ao elevar P ao número n de passos, todas as entradas da matriz serão maiores que zero. Outra definição importante é a da própria distribuição estacionária π, onde π é igual ao produto de π com P. Essa definição pode ser relacionada com a definição de autovalores e autovetores da matriz P. Podemos ver que π é igual a πp nada mais é que o autovetor esquerdo de P associado ao autovalor lambda igual a 1. Como a matriz de transição P é uma matriz estocástica, ou seja, a soma de todos os elementos de cada linha tem que ser igual a 1, e ela é uma matriz regular, logo temos que o maior autovalor será lambda 1, que é igual a 1. Os outros autovalores da matriz P serão todos em valor absoluto menores que 1, onde podemos escrevê-los em ordem decrescente. A matriz P poderá ser decomposta da seguinte forma: P é igual a U vezes D vezes a inversa de U, onde D é a matriz diagonal com os autovalores de P e U é a matriz com os autovetores associados aos autovalores. Logo, D pode ser escrita como a matriz em destaque. Agora, vamos elevar P a um número n grande. P elevado a n é U vezes D vezes a inversa de U elevados a n com n tendendo ao infinito. O que acontece com a matriz diagonal D? P elevado a n será igual a elevar a matriz D a n pelo motivo a seguir. Conforme aumentamos n, ou seja, o número de passos, os autovalores de P vão convergir para zero com n indo ao infinito. Mas observe que apenas o autovalor lambda 1 permanecerá com valor igual a 1. E como o lambda 2 está mais próximo de lambda 1, visto que a sequência de autovalores de P é decrescente, o segundo maior autovalor levará mais passos para convergir para zero. Logo, o mixing time da cadeia de Markov relacionada a P está diretamente ligado ao segundo maior autovalor da matriz de transição. Voltando ao exemplo do risco de incêndio, podemos aplicar a fórmula para chegar no resultado que, em 17 passos, a matriz de transição P converge para a distribuição estacionária π até 3 casas decimais. Calculando os autovalores de P, temos que o segundo maior autovalor lambda 2 é igual a 0.51862. Temos que π mínimo é igual a 0.054. Como P é uma matriz de transição de uma cadeia de Markov ergótica, podemos encontrar a solução estacionária pelo método da eliminação gaussiana. Aplicando na fórmula com epsilon igual a 0.05, temos que o tempo de mistura com este epsilon é menor ou igual que aproximadamente 2.077 vezes 8.531, o que nos dá 17.7. Logo, o tempo de mistura será igual a 17. Logo, precisamos de 17 passos para que P esteja próximo da distribuição estacionária π até 3 casas decimais. Resultado igual às simulações feitas anteriormente. Mixing time é útil para problemas onde temos um número de estados muito grande. Um exemplo seria o embaralhamento de cartas chamado Rifle Shuffle. Os pesquisadores Diaconis e Bayer queriam saber quantas vezes é preciso embaralhar um deck de 52 cartas usando o Rifle Shuffle para que ele esteja bem embaralhado. Um deck bem embaralhado é aquele que, em cada possível configuração, tem uma probabilidade uniforme de ocorrer após o embaralhamento. Imagine um deck de 4 cartas apenas. O número de possíveis estados é 24 ou 4 fatorial. Se cada uma tiver probabilidade uniforme de ocorrer em sucessivos embaralhamentos, temos um deck de cartas bem embaralhado. Podemos realizar isso várias vezes até chegar no que seria a nossa distribuição estacionária π. Mas para um deck de cartas de 52 cartas, temos 52 fatorial, o que nos dá aproximadamente 10 elevado a 68 possíveis estados. Esse número é maior que o número de partículas em todo o universo, o que torna inviável trabalharmos com o método da potência da matriz de transição. Diaconis e Bayer usaram os conceitos do mixing time para estimar quantos embaralhamentos do tipo Rifle Shuffle são necessários para embaralhar um deck de cartas. O resultado que eles chegaram é que a partir de 7 Rifle Shuffles, conseguimos chegar em um deck de 52 cartas bem embaralhadas. Mais informações sobre este problema e sua solução podem ser consultadas neste vídeo, onde o próprio Diaconis explica melhor sobre o resultado.
Outro exemplo de aplicação de Mixing Time seria no MCMC, que significa Markov Chain Monte Carlo. O método consiste em construir uma cadeia de Markov ergótica, dada uma distribuição estacionária π de grande dimensão. Em seguida, várias iterações são feitas nesta cadeia para chegarmos próximos de π. Vemos como o cálculo do Mixing Time, principalmente em cadeias com número de estados exponenciais, podem nos dar uma boa estimativa que se aproxima de π. O capítulo 5 do livro de Robert Dobrowell trata desta aplicação de uma forma mais profunda, além de mencionar o exemplo do Rifle Shuffle.